Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Rádio Independente. Nós estamos hoje com dois atletas de Lajeado que competem num esporte não tão conhecido. Eles vão contar um pouquinho para a gente sobre esse esporte. O Theo e a Arielle, que inclusive são campeões mundiais. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a trajetória deles no esporte. Eu vou começar conversando com a Arielle. Conta pra gente qual que é o esporte que tu pratica. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham. A gente participa de uma competição de Kate Lebel Sports, que é um esporte que não é tão conhecido hoje em dia, né? Como você falou, ele não é. Muita gente não conhece e não entende o que é o Kate Lebel Sports ainda. E conta pra mim quando que tu começou a praticar esse esporte e de que forma tu conheceu ele. A gente é natural de Santo Ângelo, faz 2 anos e meio que a gente mora aqui em Lajeado, então a gente começou a competir lá em Santo Ângelo a partir do nosso treinador, que é de lá. E ele começou a nos mostrar, notar que a gente fazia bem o movimento do Kate Lebel Esportes e começou a nos chamar para o esporte em si. A primeira competição foi na época da pandemia, a gente começou em 2021, mais ou menos. A primeira que eu competi foi online, porque como era pandemia, a gente gravava os vídeos e encaminhava, se inscrevia na prova, encaminhava, eles avaliavam e nos davam o retorno sobre a prova. Foi uma das primeiras provas que eu fiz, foi online. Tá certo. E Theo, conta pra gente, né? Vocês começaram juntos essa relação com o esporte. Explica pra quem está nos acompanhando como funciona. Bom dia. Assim, ela começou um pouquinho primeiro, tá? Porque a desenvoltura dela era um pouco melhor do que a minha, tá? Nesse início. Mas logo na sequência eu já também encaixei, que foi um campeonato gaúcho presencial que surgiu na cidade de Santo Ângelo. Participei de uma modalidade, fiquei em primeiro lugar. Ela corresponde, assim, ela funciona com peças de querobel. São um aparelho, uma bolinha de ferro, vamos falar uma chaleira de ferro, que todo mundo fala, né? Chaleira para cima, como a gente diz. E ela é composta por vários pesos. As competições a partir de 16 quilos, feminino com 16 quilos, 20, 24 quilos já é a turma da elite, e o masculino com 24 quilos e 32 quilos, tá? Elas são compostas por várias modalidades, tem jerk, tem walk, tem snatch, tem os biatros, mas eu e a Arielle, nossa especialidade é em walk e snatch. Praticamente, hoje eu estou praticando bastante snatch, mas comecei no walk, e a Arielle praticamente só pratica o walk. E além de se dedicarem ao esporte, vocês também mantêm uma rotina muito corrida, né? Como que é conseguir conciliar a vida no dia a dia e também essa relação com o esporte? É bem puxado, porque a gente trabalha numas outras áreas, né? Nada a ver com o esporte, né? A gente não está um dia todo dentro de uma academia ou algo nesse sentido. Eu trabalho bastante na rua com vendas e a Arielle trabalha dentro do hospital. Então, assim, é bem corrido. A gente tem a nossa pequena e aqui em Lajeado a gente praticamente é só nós dois. A gente tem hoje uma família que é uma rede de apoio, que é a senhora que ajuda a cuidar da nossa pequena. Então, é bem corrido. Às vezes a gente traz ela para o treino. Na verdade, ela desde pequena, ela vem no Bebê Conforto, desde lá de Santo Ângelo. A Arielle até, inclusive, foi campeã gaúcha de um ano com 8 meses de gravidez. Ela competiu, tem foto no Instagram dela, se alguém quiser visualizar lá. Mas é bem complicado, assim, porque a gente tem que focar no trabalho e também depois tem que focar nos treinos, porque é algo também que não é uma brincadeira, é algo que a gente também está levando a sério. Mas a gente usa também como tira o nosso estresse, é algo relaxante, porque também é algo bom para nós, ele tira todos os nossos problemas do dia, né? E Arielle, tu conquistou então esse título ainda grávida, né? E como vocês comentaram, o treinador não é aqui de Lajeado, ele é de Santo Ângelo. Como é que funcionam esses treinamentos, inclusive essas competições que vocês participam? Porque vocês fazem parte da seleção brasileira, mas muitas vezes não conseguem se encontrar para treinar, né? É, isso aí. Lá em Santo Ângelo a gente treinava lá. Hoje a gente segue com uma planilha. Ele já nos mandava, quando a gente morava em Santo Ângelo, a gente já recebia uma planilha com os nossos treinos específicos de cada modalidade, que nem diz o Theo, o Kate Lebel hoje tem várias modalidades dentro dele, vários movimentos dentro do Kate Lebel. Eu pratico só o walk, então ele tem uma planilha específica que ele manda.
para a gente. Ele acompanha pelo WhatsApp também, a gente manda ali na planilha mesmo o feedback de como foi a semana. São treinos 3 vezes na semana que a gente tem que encaixar e a gente faz mais o cross, né, para complementar e mais treino de força ainda junto que ele manda na planilha. Então é bem complexo assim, juntar tudo, mais a rotina de casa, mais trabalho, mais a filha pequena, mas a gente dá um jeito assim, vai aos pouquinhos vai se organizando. A gente não consegue nem sempre treinar junto, que nem a gente falou antes, porque tem dias que o Theo tem que vir um pouco antes para eu ficar com ela ou vice-versa, para a gente se revezar, para não ter problema também, porque é ruim, são treinos que eles exigem que a gente tenha uma consistência, às vezes são provas de 10 minutos que tu tem que treinar, então não tem como tu largar a peça para atender, para fazer alguma outra coisa, então tem que manter o foco ali, né? E recentemente vocês tiveram uma experiência no Mundial também, né, que foi disputado na Itália. Eu vou começar pedindo para a Arielle e depois para o Theo nos contarem como que foi essa experiência no Mundial, qual título que vocês trouxeram de lá. A experiência do Mundial, gente, foi incrível. Era o 3º ano consecutivo que eu conseguia entrar para a seleção brasileira, que todo ano a gente passa por uma seletiva, que acontece mais ou menos ali em novembro. Tu passa por uma seletiva onde tu tem que alcançar o índice dentro da tua categoria de peso corporal e peso da peça do kettlebell. E se você classifica lá, você vai para o Mundial, está apto a ir para o Mundial. Hoje, a gente não tem ganho nenhum, não tem como se manter no esporte, é todo por nosso custo próprio. Então, é o 3º ano que eu consegui a vaga e não conseguia ir. Esse ano, a gente se mexeu daqui e ali com o Theo, conseguimos fazer rifa, conseguimos um bom valor, uma ação entre amigos. Eu fiz lanches para vender, eu fiz um monte de coisa para a gente juntar o dinheiro para conseguir ir. E é uma experiência incrível. Eu não consegui trazer nenhum título esse ano, foi o primeiro Mundial, não consegui trazer nenhum título, fiquei em 4º e quinto lugar melhor do mundo na minha categoria. Mas não ganhei medalha, né? O que importa é a participação, né? E Theo, conta pra gente como que foi a tua experiência nesse Mundial. Como a Arielle falou, a gente tem uma seletiva, né? E quando eu iniciei no kettlebell, para mim poder participar da primeira prova, eu iniciei com 16 quilos, tá? Que era a nível nacional. Para a gente tentar ir para o Mundial, o masculino é só com 24 quilos. Abaixo de 24 quilos tu não consegue ir. Então, numa mudança, foi uma progressão muito grande do 16 para o 24. Eu sofri 3 anos. Os 3 anos que a Arielle classificou, eu nunca consegui. Então, esse ano passado foi a primeira vez que eu consegui. E cheguei lá, fiz o que eu tinha treinado, não fiz nada mais do que eu tinha treinado mesmo, me dediquei e consegui 2 terceiros lugares. Eu até, no momento, assim, fico feliz, porque esperava, de repente, um 6º lugar, um 7º lugar ali, que eram 33 países, tinha 700 atletas, então eu me superei muito, muito mesmo, voltei muito feliz, um pouco triste porque a Arielle não conseguiu o pódio, foi por muito pouco numa das provas dela, mas no final a gente também conseguiu ajudar a equipe toda, a gente no quadro geral, o Brasil ficou em 3º lugar no mundo, então foi uma experiência muito legal. Se tudo der certo, a gente não sabe, porque como a Arielle disse, é tudo do nosso financeiro, e a gente também tem alguns sonhos pessoais também, né? Então a gente também tem que tentar tocar a vida de outro jeito. O ano que vem a gente vai tentar novamente, né? Tentar o índice agora no Pan-Americano, no final do ano. A gente tem mais 3 competições esse ano, que é um Open no Paraná, que eu estou tentando ver se eu consigo ir, ainda não. Eu não tenho nem folga ainda do trabalho, primeiro lugar, para isso. Aí vai ter um Open em Santo Ângelo em final de agosto, e aí em novembro vai ter de novo, que era antigamente o Sul-Americano, e agora juntaram todos os continentes, toda a América, as Américas, então vai ser o Pan-Americano, e aí a gente vai tentar novamente o índice. De repente, uma outra categoria, tentar mais incluir um outro movimento para mim ir, de repente, com mais de 1, 2, 3 provas. Tá certo. A gente fica na torcida por vocês como atletas, também dando todo esse apoio que a gente pode dar enquanto mídia, né? E a gente agradece esse contato e a participação na nossa programação. Obrigada. Obrigada, eu gostaria de agradecer também o espaço a todos os ouvintes, quem quiser pesquisar e ver mais sobre o Kettlebell Esportes. É um esporte, a gente diz que é um esporte para loucos, tá? Mas é muito gratificante, a gente se encontrou nesse esporte. O meu Instagram é Arielle Mafra, tá? Quem quiser olhar, vai ter algumas coisas lá que eu vou estar postando também com mais frequência agora. Muito obrigada, Theo.
Nós que te agradecemos, tá, pela oportunidade de divulgar o esporte, nosso esporte, e mostrar um pouquinho também que aqui em Lajeado tem alguém que está fazendo alguma coisa. Mesmo que seja uma loucura, mas também está fazendo algo diferente, tá? Muito obrigado mesmo pela atenção, tá? Tá, então a gente te agradece e voltamos para o estúdio.